Olá pessoal, então agora que a gente já reconheceu como é que é a interface do AutoCAD, já está na hora de a gente começar a desenhar a primeira parte do nosso projeto. Eu já coloquei aqui no desenho, não se preocupe em entender como eu fiz isso, mas eu já inseri aqui nesse meu desenho do AutoCAD a planta baixa que a gente vai utilizar, que a gente vai desenhar. Quando a gente começa a desenhar uma planta baixa, é sempre recomendável começar desenhando pelas paredes, porque você consegue já ir delimitando os contornos dos ambientes e aí você não se perde depois. Muito por isso também é importante você começar a desenhar as linhas das paredes pelas linhas internas, porque você já consegue pegar as medidas certinhas e delimitar os seus ambientes da maneira correta. Às vezes você tem uma informação de área que se você fizer pelas linhas externas da parede, não vai dar certo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cozinha de 12 metros quadrados. Se eu for medir essa cozinha pelas linhas externas que delimitam ela, vai dar mais do que esses 12 metros quadrados. Então a gente sempre mede pelas linhas internas e é por aí que a gente vai começar um desenho. Só uma coisa que eu não falei no vídeo anterior e que eu me lembrei agora. Quando a gente está trabalhando aqui com a nossa janela de comando, os comandos que a gente utiliza, quer ver? Eu vou desenhar uma linha bem rapidinho aqui. Desenhei a linha, aí está aparecendo aqui um histórico das coisas que eu fiz, mas ele desaparece depois de um tempo. Ó. Então, como que eu faço para ver o que eu já fiz antes? Você pode tanto clicar neste botão aqui, nessa setinha aqui para cima, daí ele aparece de novo o que está aqui em cima, e aí você não consegue trabalhar enquanto isso, tem que fechar depois. Ou então, se você não quiser clicar na janelinha, pode apertar o botão F2 do seu teclado, aquele botão que fica ali em cima no teclado. Então você aperta F2 e ele aparece aqui todo um histórico do que você foi fazendo. Então, ó, aquela linha que eu desenhei foi esse comando aqui, ó. Ele aparece sempre com esse underline aqui antes de comandos. Então, underline e depois line, ou seja, eu fiz o comando linha. Daí ele apareceu para mim especificar o primeiro ponto, depois o segundo ponto, e aí depois ele apareceu isso aqui, só que eu não fiz mais nenhum ponto, porque eu fiz só uma linha que liga dois pontos. E aí depois que eu vi todas as informações, eu aperto F2 de novo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns comandos que servem para medição de área ou até mesmo de comprimento. Então, por exemplo, um deles é o comando dist, cujo atalho é só as letras DI. É esse aqui. E aí o que que ele faz? Ele vai medir o comprimento de um ponto até outro, como se eu estivesse desenhando uma linha. Só que ao invés de desenhar a linha, ele vai me dizer qual que é o comprimento entre esses dois pontos que eu cliquei. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui no outro ponto. E ele aparece para mim ali qual foi a distância, 100,8016. Só que se você não foi rápido, ele já desaparece. Aí você aperta de novo F2 e está aparecendo ali embaixo um histórico do que você fez. Então tá, agora nós vamos começar a desenhar as linhas as linhas internas do nosso projeto, da nossa planta baixa. Nós temos que seguir exatamente as medidas que estão que estão nas cotas aqui da nossa planta baixa. Isso aqui é desenho técnico, então lembre-se, se está aparecendo aqui 200, você não vai colocar 201 nem 199,4, você vai colocar 200, exatamente 200. Tenho isso bastante em mente. Eu vou começar a desenhar a minha linha interna por este ponto aqui, ó. Esse ponto é essa quina aqui que separa a cozinha da sala de jantar. Eu vou fazendo assim, eu vou vindo daqui para a esquerda, depois vou começar a descer. Inclusive, eu vou trocar rapidinho aqui a cor de como o meu mouse aparece para ficar mais fácil de ver. Vou colocar ele num vermelho. Então, agora o meu mouse ali, essa cruz que representa o meu mouse está um pouquinho mais fácil de visualizar. Então eu vou começar partindo desse ponto aqui. Então daqui eu vou para a esquerda 200 centímetros e depois vou descer. E lembre-se, no AutoCAD a gente não precisa selecionar se eu estou trabalhando em centímetros, em metros ou qualquer que seja a unidade. Você simplesmente faz o desenho da medida naquela unidade que você está planejando. Então esse projeto aqui a gente vai fazer em centímetros, que é o mais comum para projetos de planta baixa. Então, se eu não vou desenhar uma linha aqui com um comprimento de 2 metros, eu vou desenhar uma linha com um comprimento de 200 centímetros. Só que para o AutoCAD, se é 200 centímetros ou quilômetros, não faz diferença. A gente simplesmente vai fazer uma linha com 200 unidades de comprimento. Então, vamos lá. Eu vou afastar um pouquinho aqui para o lado, vou clicar aqui no botão da linha e olha só, eu já estou com o modo ortogonal selecionado, então isso vai me facilitar bastante para fazer uma linha reta. Aliás, isso vai ser essencial para fazer uma linha reta, porque vou garantir que eu não vou fazer uma linha torta que tenha 10 graus ou 5 graus ou 90 graus, enfim, ela vai ficar bem certinha. Então, eu cliquei ali no botão da linha, ó, a janela de comando está dizendo aqui, ó, especifica o primeiro ponto. Então, eu vou clicar em algum lugar qualquer, aqui.
Beleza, cliquei. Agora, como é que eu faço para minha linha ter um comprimento? Desculpa, é que ele está com uma cor diferente. Deixa eu botar aqui. Pronto, agora ela vai vir em branco. Vou clicar aqui na linha de novo, ó, especifique o primeiro ponto, cliquei num lugar qualquer. Agora, como é que eu faço para essa linha ficar perfeita numa direção? A partir do primeiro ponto que eu clico, eu simplesmente começo a mover o meu mouse na direção que eu quero que essa linha seja criada. Então, como no caso a gente está criando uma linha partindo deste ponto aqui, eu vou simplesmente mover o meu mouse para a esquerda. Só que olha só, eu acabei de falar que desenho técnico não tem 201 unidades, é 200, não é 200, alguma coisa. E se eu for movendo meu mouse devagarinho aqui, ó, eu nunca vou chegar no 200. Eu consigo chegar bem perto, 200,0260, mas isso não é 200. Se eu voltar um pouquinho, já foi para 199, alguma coisa. Isso não é 200. Como é que eu garanto que vai ter 200? É bem simples. A partir do momento que você começou a mover o seu mouse na direção que você quer que essa linha seja criada, você vem no seu teclado e digita o comprimento dela. Então, eu vou digitar aqui 200 para formar o 200 e dou um Enter. Aí a linha já foi criada com 200 unidades. Vou dar um Enter de novo para encerrar o comando da linha e a gente poder olhar para ela. Olha só, essa linha aqui é garantido que tem 200 unidades. Eu vou até medir ela, vou utilizar o comando dist, que é aquele que a gente viu logo atrás. Então, vou dar um Enter para confirmar o comando. Esse comando não tem aqui em cima, tá? Por isso que eu falei o atalho dele no teclado. Então, vou clicar daqui até aqui e veja que apareceu ali a distância 200.0000. Tá, então está garantido que essa linha realmente tem 200 unidades. Ah, mas o 200 daqui era uma coisa e o 200 aqui está bem maior. Por quê? Porque essa planta aqui que eu inseri, ela não está em escala. Eu simplesmente inseri ela está bem encolhida. Os valores que estão escritos aqui, eles não são valores de comprimento mesmo dentro do AutoCAD. É como se eu pegasse uma imagem qualquer e jogasse aqui dentro. Tá? Então não se preocupem, porque com certeza vai ficar bem diferente o tamanho da planta baixa que a gente vai desenhar com relação ao tamanho dessa que está aqui. Essa aqui é só para a gente ter uma referência, tá? Para a gente não ter que imprimir a folha e ficar olhando. Então é assim que eu fiz uma linha. Vocês devem ter reparado que quando eu utilizei o comando dist, eu vou até usar ele de novo. Aqui, dei um Enter. Quando eu posicionei o meu mouse perto da extremidade dessa linha, apareceu um quadrado verde, ele não apareceu? Olha ali, está bem no cantinho. Eu vou posicionar agora nesse outro canto. Também apareceu um quadrado verde, vou botar ele mais perto do meio da linha. Apareceu um triângulo verde. O que são essas coisas? Esses quadrados, esses objetos verdes que aparecem quando a gente aproxima o mouse de um objeto, quando a gente acionou um comando, eles são chamados de snaps. E o que são esses snaps? Eles são o que está disponibilizado aqui, nessa ferramenta que está aqui embaixo. Se eu clicar nessa setinha aqui, eu consigo ver todos os snaps que estão ativados. Para que servem esses snaps? Porque olha só, eu vou desativar eles e vou tentar fazer a linha que desce daqui para baixo, que seria a linha interna dessa parede que está aqui, ó. Ela sai daqui e vem até aqui embaixo, até esse ponto da janela. Essa linha tem um comprimento de 615 centímetros, então vamos lá, vamos fazer ela. Vou clicar aqui na linha, vou clicar aqui onde elas se cruzam, vou começar a mover o meu mouse para baixo e vou digitar 615. Dou um Enter para confirmar. E agora, beleza, não quero mais fazer linhas, dou um Enter e encerrei o comando. Ó, beleza, né? Essa linha aqui está encaixada com essa, mas será que está a mesma? Vamos aproximar o zoom. Olha só, não está encaixada. E no AutoCAD é muito importante você sempre realmente ligar os objetos um ao outro, porque senão na hora de imprimir pode aparecer esse buraquinho, esse vão que ficou aqui, pode aparecer depois na hora de imprimir e fica horroroso se você deixar dessa forma. Então os snaps foram criados para auxiliar você a ligar um objeto com outro. Tá? Eu vou deletar essa linha agora aqui e vou refazer ela utilizando o snap. Para deletar uma linha, a gente viu, acho que acho não, tenho certeza, a gente viu durante o snap algumas formas de selecionar o objeto, né? Eu posso clicar em cima dele para selecionar, aí aperto ESC para desselecionar, ou então posso criar janelas de seleção, né? Que da esquerda para a direita, eu tenho que pegar a linha inteira, eu tenho que fazer com que a linha inteira fique dentro da minha janela de seleção. Ó, ela não está selecionada ainda, mas a partir do momento que pegou ela inteira, ó, ela já fica realçada. Isso significa que o AutoCAD está selecionando ela. Então, ó, assim ela está selecionada, assim ela não está. Porque assim a linha inteira não está dentro da minha janela de seleção. Assim ela está. Então eu clico ali depois para confirmar a janela, ele selecionou essa linha. E se eu criar uma janela de seleção da direita para a esquerda, olha só,
a linha não está selecionada ainda, mas a partir do momento que um pedacinho dela já está dentro da janela de seleção, a linha inteira já está selecionada. Então essa é a diferença entre essas duas formas de selecionar o objeto, tá? Ó, assim não está. Agora pegou um pedacinho, mesmo que não seja visível para você, mas se pegou um pedacinho, ele já vai selecionar, tá bom? Então olha só, agora eu vou ativar o Snap aqui. O snap que nós vamos utilizar nesse caso, inclusive, é esse aqui, ó, o endpoint, tá? E eu recomendo, inclusive, que você ative esses mesmos que eu tenho ativado aqui, ó. Esse endpoint, o midpoint e principalmente o extension. Esses três são os mais importantes por enquanto, tá? Os outros a gente não vai utilizar por enquanto, mas esses três, no mínimo, é muito bom você já ter ativados. Então tá, agora eu vou desenhar uma linha. Vou desenhar a mesma linha de 615 centímetros partindo da extremidade daquela linha para baixo. Então agora, conforme eu aproximo o meu mouse daquela linha, o meu mouse não precisa nem estar exatamente em cima dela, naquele ponto ali da extremidade dela. Ele pode estar um pouquinho para o lado. Mas se aparecer o quadradinho do Snap ali, aquele quadradinho verde, e eu clicar mesmo fora da linha, ele já considera que eu cliquei em cima da extremidade daquela linha que já existia. Tá, então o Snap te auxilia muito a você conectar objetos. Você só passa o mouse em cima dele, isso, claro, com um comando ativado. Quer ver? Ó? Vou cancelar essa linha. Se eu passar o mouse agora, ó, não estou executando nenhum comando. O AutoCAD está me esperando aqui. Ó. Ele está dizendo, digite um comando. Ou seja, ele está ocioso, ele não está fazendo nada. Se eu passar o mouse aqui, o quadradinho verde do Snap não aparece. Tá? Não vai aparecer ali, não vai aparecer aqui, aquele triângulo na metade da linha também não vai aparecer. Eu preciso estar com um comando ativado para eles aparecerem. Então eu vou ativar o comando da linha e agora eu vou aproximar o mouse novamente. A partir do momento que eu aproximo, ele já aparece. Aí é só clicar que o AutoCAD já automaticamente faz o início dessa linha que eu estou construindo aqui agora, partir bem daquele ponto de extremidade daquela linha horizontal que a gente já criou. E daí agora é a mesma coisa, vou tirar um pouquinho o zoom aqui para mostrar melhor, jogo o mouse um pouquinho para baixo para dizer para o AutoCAD qual que é a direção que eu quero que essa linha seja criada e digito o comprimento dela, 615, confirmo com um Enter. Agora essa linha foi criada, ó, já está aqui. E vou dar um Enter novamente para cancelar o comando da linha. Tá? Vamos ver se essa linha ficou certa, vou aproximar bem o zoom aqui. Ó. Olha só, estou com o zoom bem pertinho delas. Agora elas estão juntas. Com certeza elas estão juntas. Então aqui não tem mais problema. Tá? Vou tirar o zoom novamente. Vamos medir para ver se essa linha ficou correta. Vou digitar o comando dist. Agora eu vou digitar ele inteiro, ó, em vez de usar o teclado. Então dei um dist, apertei Enter. Agora eu vou clicar aqui embaixo. Ó, e agora o Snap apareceu novamente, porque eu estou com um comando ativo. Então eu clico aqui e vou medir a distância entre esse ponto que eu cliquei ali e este ponto que está aqui. E está ali, ó, 615. Tá? Então, é garantido que essa minha linha está exatamente com esse comprimento que estava aparecendo aqui para a gente. Então, é assim que a gente começa a desenhar as linhas. A gente faz uma linha inicial, partindo de um ponto qualquer que você escolhe aqui do seu desenho, mas, claro, escolha um canto que vai ser fácil. Tá? Não adianta você querer começar o seu desenho pela metade dessa linha aqui, por exemplo, ou pela metade dessa linha vertical que está aqui. Começa sempre numa quina que seja fácil de você desenhar. Aqui eu poderia ter começado pela garagem, porque vai ser só um quadrado fácil de desenhar aqui. Tá? Então, escolha um ponto fácil da sua residência, da sua planta baixa para começar o desenho e vá fazendo as linhas contínuas a partir dali. Não se preocupe por enquanto com os pedaços em que vai ter janelas ou portas. Tá? Esses vãos aqui que a gente vai ter que criar, nós vamos fazer depois. Por enquanto a gente só vai desenhando as linhas. Tá? E aí a partir desse ponto é fácil. Ó, a nossa linha terminou neste ponto, peraí que travou aqui. A nossa linha terminou neste ponto aqui, ó, onde começa essa janela. Então daqui, vamos ignorar por enquanto esse pedacinho aqui. Vamos daqui para a direita, vamos fechar ela para cá. Então nós vamos ter que fazer uma linha de 150, que é esse pedaço aqui, mais uma linha de 300, que é este pedaço aqui, e depois mais uma de 150, que é esse pedaço aqui. Se a gente somar isso tudo, 150 mais 300 dá 450 mais 150 dá 600. Então, eu posso fazer uma linha direto de 600 unidades daqui para lá. Fica mais fácil do que ficar intercalando várias linhas que estão na mesma direção. Então, eu vou voltar aqui para onde acabou a minha última linha. Ainda estou com o modo ortogonal ativo, tá? Sempre deixem ele ativo. Aí eu vou clicar aqui na linha. Vou clicar primeiro na extremidade dessa aqui, ó. Espero o snap aparecer, espero o quadradinho verde aparecer e daí você clica.
Cliquei, aí agora eu começo a arrastar a minha linha para o lado e digito o comprimento, que é de 600. Terminei. Mas agora, pô, já quero continuar. Eu já quero subir aqui, ó. Porque por enquanto o que eu estou fazendo é esse pedacinho aqui só. Eu já posso continuar. Então, para eu não cancelar o comando, eu não apertei Enter. Mas eu teria que vir aqui e medir certinho qual é esse pedaço aqui. Então, às vezes é melhor você fazer uma linha, parar, encerrar o comando com a tecla Enter, depois voltar aqui no seu desenho, ver qual é o comprimento da próxima linha que você vai desenhar e depois voltar lá e continuar. Ou então você já vê tudo de uma vez antes, anota ali no cantinho e vai fazendo as linhas em sequência. Tá? Então, olha só, eu vou fazer isso agora subindo a partir do ponto que a gente começou aqui. Eu tenho que subir uma linha com 300 centímetros e depois ir para a direita 400. Tá? Então, eu vou fazer essa parede que sobe aqui da cozinha e depois essa parede que vem para a direita. Então, eu vou voltar aqui e vou fazer as duas de uma vez só. Vou clicar aqui na linha, vou clicar nesse ponto aqui da extremidade. Às vezes, até quando você passa o mouse perto, o próprio mouse, o AutoCAD move o seu mouse para aquele ponto do snap. Ele já meio que trava ele um pouquinho ali em cima. Então, isso tudo é para te auxiliar a fazer as ligações corretas, tá? Então, achei o ponto que eu quero começar a minha linha, cliquei nele, movi o mouse um pouquinho para cima. O quanto você move aqui esse mouse para cima não importa. Eu podia mover 1 centímetro para cima, eu podia mover meio centímetro para cima. Não importa, não precisa mover um monte para cima. O que importa é você indicar para o AutoCAD qual é a direção, qual é o ângulo que essa linha vai fazer. Tá? Então, movi a minha linha um pouquinho para cima, digito 300, Enter. Fiz a primeira linha que eu quero fazer da cozinha. Agora eu quero fazer uma outra para a direita. E essa outra é de 400. Então já vou digitar, ó, movi o meu mouse para a direita, agora partindo do final da última linha que eu desenhei. Digitei 400, Enter. E agora eu vou finalizar esse comando digitando Enter novamente. Então tá aí, ó, já está ficando com uma carinha de contorno isso aqui, né? E é assim que vocês vão continuando no seu projeto. Ó. Depois a gente teria que fazer uma linha descendo a partir desse ponto aqui, 360 unidades, que é até esse pedaço aqui, e aqui ela vai ter um vão, ela vai estar aberta. Você pode continuar essa linha. Inclusive, a gente pode fechar essa residência até lá embaixo. Vamos fazer isso. Vou clicar aqui na linha, vou clicar aqui nesse ponto onde terminou a minha linha anterior e vou descer os 360 que estão ali na cota. Dei um Enter. Beleza, ó, ela ficou certinha. Esse ponto aqui está um pouquinho mais abaixo do que esse aqui. Vamos ver se era isso mesmo. Era isso aí, não? Esse ponto aqui está um pouquinho mais abaixo do que esse aqui. Por quê? Porque aqui subiu 300 e aqui desceu 360. Então, ficou essa diferença de 60 centímetros. Só que se a gente vê essa linha aqui que terminou aqui, teoricamente ela vai até lá embaixo, até onde a gente terminou aquela linha horizontal que nós fizemos aqui. É mais fácil você fazer os contornos totalmente fechados e depois a gente vai ver como que a gente abre eles. Então é mais fácil você fechar isso tudo aqui, mesmo que vai ter um buraco aqui no meio, e para você finalizar o contorno. Então é isso que eu vou fazer, eu vou clicar na linha, vou clicar aqui nesse ponto onde acabou a linha anterior e vou simplesmente clicar aqui embaixo. Ele está me dizendo ali 555 unidades. Aí encerrei e fiz um Enter. Então esse contorno que eu fiz aqui é o contorno que está aqui, ó. Ele partiu daqui, ele vem para cá, desce aqui até a janela, vem para cá, sobe, ultrapassa esse corredorzinho aqui, vem até o final da cozinha, depois fecha aqui para a esquerda e desce para voltar para o ponto de origem. Então é esse contorno que a gente fez aqui. Tá bom? Então é assim que a gente vai desenhando as linhas. E conforme a gente desenha, olha só, isso tudo aqui, essa linha vertical que está aqui, ela parece uma coisa só, mas nós utilizamos dois comandos para desenhar ela. Então eu consigo selecionar as duas separadamente. Ó, isso aqui é uma linha e isso aqui é outra linha. Inclusive, se eu quiser desenhar uma linha partindo do ponto em que as duas encerraram, ali em que as duas estão encostando, o AutoCAD vai me fornecer um snap para facilitar isso. Ó. Vou clicar aqui na linha, só que eu tenho que achar esse ponto. Ó. Eu vou posicionando o meu mouse e ele já me achou o snap aqui. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhando com as linhas. Inclusive, vamos fechar mais só para a gente encerrar. Vamos fechar esse pedacinho aqui e subir o que falta aqui. Será que a gente tem essa cota? Acho que, na verdade, a gente não tem essa cota. Eu acho que eu passei essa cota para vocês em outro momento. Na verdade, a gente consegue fechar isso aqui vindo por esse lado aqui, né? Mas vocês estão sem essa cota ainda. Então, vamos fazer diferente.
Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Bom, vamos só fechar ou melhor dizendo, vamos ver como é que a gente cria as paredes externas, já tendo as linhas internas. Então, vamos supor que esse pedaço aqui é toda a linha interna da minha residência. Tá? Eu não preciso de mais nada, eu já desenhei todo o contorno das paredes internas da minha residência. Como é que eu faço o contorno externo agora? Como é que eu duplico essas linhas para fora para formar essa noção de parede? Porque uma parede é sempre duas linhas, né? Essa aqui externa e essa aqui interna. As internas a gente já fez, agora tem que fazer as externas. Seria muito chato ter que fazer isso manualmente. E não precisa. Existe esse comando que está aqui, ó, que se chama offset na versão em inglês. Na versão em português, acho que é deslocamento o nome desse comando. Então, nós vamos clicar nele aqui. E agora ele é bem interessante o funcionamento, olha só. Ele está me pedindo aqui, ó, especifique a distância de offset, ou seja, a distância de deslocamento. Essa distância, na verdade, nada mais é do que a espessura da parede, esse comprimento aqui. No caso desse projeto, dessa planta baixa, todas as paredes foram feitas com uma espessura de 15 centímetros. Então, é isso que nós vamos aplicar. Enquanto o AutoCAD está me pedindo isso aqui, para especificar essa distância, eu simplesmente venho no meu teclado e digito 15. Porque essa é a espessura da parede que eu quero. E aí eu confirmo com Enter. Aí agora o offset começa a funcionar. Ele está dizendo ali, ó, selecione o objeto para offset, ou seja, selecione o objeto que você quer aplicar o deslocamento. Daí agora é bem legal trabalhar com ele, olha só. A gente põe o mouse em cima aliás, a gente clica em cima de uma das linhas internas que a gente já desenhou e começa a posicionar o mouse para cima ou para baixo, ou seja, para dentro ou para fora da residência. E ele já sugere para a gente como que vai ser a linha de cópia que ele vai criar. Tá? Então, como a gente criou as linhas internas da casa, a gente põe agora o mouse para fora e clica. E aí ele já criou essa cópia aqui dessa linha aqui de baixo. Agora eu vou fazer o mesmo para o restante. Ó. Esse comando ele é contínuo. Eu preciso cancelar ele com um Enter, mas eu posso ir fazendo ele de uma vez só. Então eu vou clicar nessa linha aqui e vou botar o mouse para fora e vou clicar. E vou fazendo o mesmo para todas as outras. Ó. Cliquei nessa aqui, mouse para fora, cliquei de novo. Aqui nessa linha inteira que está na vertical aqui, eu vou ter que fazer duas vezes, porque a gente usou dois comandos de linha para fazer esse pedaço inteiro. Então eu vou clicar aqui e vou clicar para fora. Vou clicar aqui e vou clicar para fora. Agora falta esse pedacinho aqui da cozinha. Cliquei aqui, cliquei para fora, cliquei aqui, cliquei para fora. Agora acabou, está o contorno da minha parede aí. Agora que eu não quero mais utilizar esse comando offset, eu dou um Enter para encerrar ele. E aí está o nosso contorno, mas pô, tá cheio de problema, né? Todos esses cantos aqui não estão unidos. Este canto ali, esse aqui, este aqui e esse aqui. Todos os cantos basicamente não estão unidos, com exceção desse aqui que está sobrando linha. A gente tem uma linha entrando na outra. E isso não é bacana, a gente precisa consertar isso. Então vamos consertar. Primeiro eu vou consertar esses cantos aqui. Eu poderia consertar esse pedaço aqui também, a ordem não faz diferença. Mas vou consertar todos esses cantos primeiro. Para fazer isso, tem também um comando que é bem bacana, que é esse que está aqui, ó. É o fillet. Eu acho que na versão em português ele se chama concorde. Com esse comando a gente consegue criar cantos, inclusive podemos criar cantos arredondados. Não vai ser o caso, a gente vai criar cantos retos, mas a gente consegue criar cantos arredondados também. Então eu vou clicar nele e olha só, ele já me aparece para eu selecionar os objetos que eu quero transformar num canto. Então, ele está me dizendo isso aqui, ó, selecione o primeiro objeto ou então uma série de opções aqui. Se eu quisesse criar um canto arredondado, eu teria que vir nessa opção aqui, ó, do radius, que significa raio. Esse raio vai ser o raio da curva que vai fazer aqui o canto arredondado. Então, eu tenho que especificar esse valor. Mas eu não quero um canto arredondado, eu quero um canto reto. Então, eu preciso garantir que meu raio seja zero. Então, eu posso clicar aqui no radius e ver que ele já aparece aqui para mim, ó. Especifique o raio do fillet, ou seja, especifique o raio deste comando de criar cantos. Ele já está aparecendo zero aqui para mim. Então, ele já está configurado para fazer um canto reto. Então, eu simplesmente dou um Enter para confirmar o zero. E agora eu posso finalmente utilizar esse comando. Eu não precisava ter clicado nesse radius aqui, eu podia já sair usando o comando de uma vez. Vou fazer isso agora para você ver. Eu vou cancelar o comando com ESC e vou clicar aqui de novo. Cliquei aqui, já sei que o meu raio está zero, e agora ele está pedindo ali, ó, selecione o primeiro objeto. Ou seja, eu vou selecionar uma das linhas, uma das duas linhas que eu quero criar o canto. Então, tanto faz a ordem, eu vou clicar nessa aqui primeiro.
Aí, ó, já mudou aqui embaixo, ó, selecione o segundo objeto. Tá? Ou então você pode desselecionar a linha que você criou aqui, que você já selecionou. Não vai ser o nosso caso. Nós vamos agora selecionar o segundo objeto, que é essa linha aqui. Quando eu ponho o mouse em cima dela, olha ali o que ele já faz. Ele já me dá uma prévia de como que vai ficar esse canto. Então você pode ir testando antes de clicar. Aí simplesmente clico aqui em cima e pronto. Ele já criou para mim automaticamente aquele fillet, aquele canto, né? Ele já utilizou o comando fillet. Então, bem simples, né? Só que esse comando não é contínuo, eu tenho que ativar ele de novo para fazer os outros cantos. Então, eu vou fazer agora os outros cantos. Ó, vou fazer esse aqui bem devagarinho de novo. Cliquei aqui no comando, ele já está pedindo, selecione o primeiro objeto. Cliquei nessa linha aqui. Agora aqui, ó, selecione o segundo objeto. Botei o mouse aqui em cima, já me deu uma prévia de como que vai ficar. Ó. Botando o mouse, ele me diz como é que vai ficar. Aí eu clico em cima dessa aqui e pronto, já está feito. Então agora fica fácil fazer os cantos dos outros, é só repetir essa técnica. Clico no fillet, clico na primeira linha, clico na segunda linha. Clico no fillet, primeira linha, segunda linha. Clico no fillet, primeira linha, segunda linha. Então aí a gente já tem o nosso canto, as nossas linhas externas das paredes quase todas perfeitamente desenhadas, só falta esse pedacinho aqui do meio. Mas os cantos que estavam abertos a gente já conseguiu fechar. O que falta agora? Falta tirar esse pedacinho aqui. E para isso também tem um comando aqui nessa parte de modificação, que é esse que está aqui em cima. Ele se chama trim. Eu acho que em português é aparar o nome desse comando, tá? De qualquer forma, tem uma lista de comandos, tanto em inglês quanto em português, lá na página do IBDI, lá nas videoaulas, tá? Você pode baixar essa lista para caso você tenha alguma dúvida, você saber qual é a forma certa de usar o comando na sua versão. Então, eu vou clicar aqui no trim. Aí o trim ele tem algumas formas de você utilizar. A forma que eu acho mais fácil, e eu não vou explicar da outra para não confundir vocês, é o seguinte, até vou dar um ESC para fazer de novo. Você clica aqui no comando trim e depois não faz mais nada, só dá um Enter. Pronto, depois que você dá um Enter, é como se você tivesse selecionado todos os objetos, tudo que tem desenhado no seu desenho, meio que está selecionado pelo trim. E agora você consegue ir apagando objetos que estão entre outros dois objetos. Por exemplo, essa linha vertical que está aqui, essa aqui, ela está entre essa linha e entre essa linha que está aqui embaixo, na verdade. Certo? As duas estão limitando o comprimento dela, então eu consigo apagar ela. Tá? O trim funciona dessa forma. Quando você dá aquele Enter depois de clicar aqui, ele meio que seleciona todos os objetos que você tem e encontra quais são os limitantes de cada objeto. Então, cada linha está delimitada nas suas extremidades por outras linhas, então eu consigo apagar ela. Porque para o trim funcionar, eu preciso ter limitações para o meu objeto que eu quero apagar. E o que eu quero apagar, na verdade, são esses pedacinhos aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Então, olha só, esse objeto aqui está delimitado por essa linha vertical à esquerda e por essa à direita. Então, eu passo o mouse em cima, ele já deixa ela sombreada, porque ele me diz que eu posso apagar ela. Aí eu posso só clicar aqui e pronto, ela já desapareceu. O mesmo se aplica para essa outra aqui, ó. Eu ponho o mouse em cima, ela já fica sombreada. Então, eu clico nela aqui, ela já desapareceu. Acabou o que eu queria aparar, o que eu queria usar o trim, acabou. Então, eu dou um Enter e finalizo o comando. Tá? Então é assim que a gente começa a fazer o desenho das paredes, tá, pessoal? A gente faz primeiro as linhas internas, tá? Vamos fazendo os contornos, seguindo todas as cotas que estão aqui na planta baixa. Se tiver alguma faltando, mandem mensagem para mim que eu vejo como é que é e já devolvo de volta o projeto para vocês, tá? Já mando qualquer a cota para vocês. Então vão seguindo as cotas que vocês têm aqui e vão desenhando as linhas. Esquece por enquanto janela, esquece porta, esquece vão de corredor, esquece tudo. Considera tudo como linha, depois a gente dá um jeito de apagar. Tá bom? Talvez até esse pedaço aqui, esse vão do corredor, fosse melhor a gente deixar ele, a gente não apagar ele. Tá? Aliás, a gente não preencher ele. Mas de qualquer forma não tem problema, porque depois nós vamos utilizar esse mesmo comando trim que nós usamos agora para fazer os vãos entre as portas e janelas. É o que a gente já vai ver no próximo vídeo. Tá? Então, esse é o resumo de como você trabalha com as linhas, de como que você desenha elas. Você seleciona o comando da linha, a primeira que você vai fazer, escolhe um local aleatório aqui do desenho e desenha ela.
seguindo sempre as cotas, sempre digitando no teclado o valor que você quer que seja o comprimento dessa linha. Depois, se certifique de que aqui os snaps estão ativados, tá? E no caso, o snap que liga uma linha com a outra na extremidade é esse primeiro aqui. Então, esse aqui tem que estar com certeza ativado, tá? Então, se certifique disso e depois você vai desenhando as próximas linhas partindo de onde a anterior acabou, tá bom? Assim que a gente faz as linhas internas. Depois, para expandir elas, ou seja, para criar as linhas externas, a gente usa o offset que está aqui. Tá? A gente clica nele, a distância dele agora aqui para mim já está aparecendo, mas a gente digita o 15, que é a espessura da parede, poderia ser 20, poderia ser 25, enfim, qualquer que seja o tamanho. Você digita ela, dá um Enter e depois vai clicando nas linhas e depois clicando para fora, que daí ele vai copiando as linhas de forma externa. Depois elas vão vir com esses problemas de canto que não estão conectados e vão vir com problemas que uma linha vai estar por cima da outra. Aí para fazer os cantos você usa o fillet e depois para aparar os pedacinhos a mais você usa o trim. Tá bom? Então é assim que a gente começa o nosso desenho da planta baixa. No próximo vídeo a gente já vai ver como é que a gente encaixa as janelas, como que a gente desenha as janelas e as portas e como que a gente encaixa elas, como que a gente cria os vãos para elas e como que a gente encaixa elas nesses vãos.